Boa noite, irmãos. Vou estar orando pelo culto dessa noite, para que Deus venha estar nos abençoando, né? Para que a gente venha estar se fortalecendo mais e mais nas nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pelo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o que o Senhor há de fazer. O Senhor esteja abençoando, ó Pai, a cada irmão que nesse momento está ouvindo e vendo, ó Pai, esse culto, ó Deus, esteja com eles, ó Deus, em cada lar, Pai. Esteja abençoando, ó Pai, também a pregação que vai ser administrada hoje. Abençoa o Fernando, que o Senhor vem estar falando através do Fernando para nós, ó Deus. Que ele venha estar, ó Deus, sendo abençoado por Ti, ó Pai. Também esteja abençoando, ó Deus, nossos dízimos, nossas ofertas. Ó Deus, que os irmãos venham, ó Deus, ser abençoado mais e mais, ó Pai. Cada irmão. Também esteja abençoando missões, Pai. Que o Senhor venha estar, ó Deus, tocando a cada um, ó Deus, ali que estão trabalhando, ó Deus, para Ti, Senhor, ali nas, nos outros países, né? Esteja abençoando, ó Pai. Também esteja abençoando, ó Pai, o grupo de louvor, ó Deus, a cada um, ó Deus, que faz parte, como o Fernando, o Vitor, ó Deus, esteja abençoando a cada um deles, ó Pai. Também que o Senhor venha estar fortalecendo, ó Deus, a sua fé, fortalecendo, ó Deus, o seu, o seu amor por Ti, ó Deus. O Senhor venha estar, ó Pai, abençoando também a vida de cada enfermo, Pai, nessa quarentena, ó Deus, que eles vêm estar se recuperando, ó Deus, esteja abençoando, ó Pai, a cada um. Abençoa também aqueles que precisam de restauração também, ó Deus, que não seja, né, essa Covid, mas que seja de outros problemas, o Senhor vem estar restaurando a sua saúde também, ó Pai. Seja abençoando, ó Deus, a cada um nesse momento, que os irmãos vêm estar abrindo o seu coração, a sua mente, para estar ouvindo a palavra do Senhor. Assim eu oro, agradeço por tudo, em nome do seu Filho Jesus, amém. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Para nossa justificação, aleluia, grande salvação, aleluia, grande salvação.
Olá, igreja. É um prazer, é um privilégio compartilhar da palavra de Deus mais uma vez com os irmãos, compartilhar com os irmãos daquilo que o Senhor Deus tem ministrado ao meu coração e que eu gostaria de dividir com os irmãos nesse culto, durante esse culto. Essa mensagem, Deus já vem falando comigo já há algumas semanas e no domingo passado, pela manhã, eu tinha fechado já o esboço dessa mensagem. Mas a pregação do pastor Márcio me trouxe um novo olhar sobre esse texto, sobre a situação narrada nesse texto. E eu gostaria que os irmãos percebessem isso, esse ponto que houve ali na mensagem do pastor Márcio. O pastor Márcio, ele tratou de uma época pré-exílio babilônico, no momento ali em que Salomão tinha construído o templo do Senhor. E nós vamos ver uma época pós invasão babilônica. Vamos ver uma época em que o povo estava cativo, nós vamos ver uma época em que o templo é destruído e nós vamos entender um pouco, eu entendi um pouco mais de como Deus trabalha com o seu povo, como ele é zeloso para conosco, como ele cuida de nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 28. Esse texto, nós vamos ler apenas a parte B desse texto, porque é um trecho que me chama muito a atenção já há muitos anos, na verdade. E Ezequiel capítulo 36, verso 28, a parte B, diz o seguinte: vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Esse trecho aqui, o Senhor Deus, ele está confirmando mais uma vez que o povo de Deus, apesar dos pesares, apesar de tudo, o povo de Deus continuaria sendo o seu povo. Uma promessa maravilhosa que o Senhor Deus faz a Israel e que faz parte também, na verdade, da promessa que nós temos do Senhor Deus, de que nós continuamos sendo o seu povo, não importa o que aconteça. Até nós chegarmos aqui nessa promessa do capítulo 36 de Ezequiel, houve um longo caminho trilhado pelo povo. Aliás, se a gente pegar um pouco antes, né, desde a mensagem do pastor, da época da mensagem do pastor Márcio, eles trilharam, passaram por um período muito, muito turbulento. O livro de Ezequiel, ele saltou aos meus olhos quando eu era professor dos jovens, há muitos anos atrás. Nós tínhamos a classe de jovens e uma das revistas tratava do profeta Ezequiel. E isso foi estudado por nós ali, pela classe de jovens, aí por bem uns 6 meses. E esse trecho desse verso me chama bastante atenção, porque o livro de Ezequiel, ele trata dos pecados de Israel, ele trata da mão de Deus pesando sobre Israel, mas ele trata também da restauração de Israel. O início do cativeiro babilônico se deu ali no século 6 antes de Cristo. Ezequiel, quando ele escreve ao povo, quando ele fala ao povo, mais ou menos aí nessa época, Ezequiel ele estava exilado na Babilônia. Aí, se você pegar o capítulo 1, verso 1 de Ezequiel, você vai ver isso. E antes de continuar aqui na análise do texto, nós vamos basear o nosso pensamento aqui nos 5 primeiros capítulos de Ezequiel. E eu recomendo a você que gosta da palavra de Deus, você que gosta de aprender, de ter uma noção da palavra de Deus,
pega os 5 primeiros capítulos de Ezequiel nessa semana e os leia. Leia um por dia, não vai pesar, são capítulos muito grandes. Leia um por dia e você vai ter uma compreensão muito maior lendo aqui Ezequiel e lendo lá em 2 Crônicas também. Você vai ter uma noção muito maior do que é o plano de Deus para o seu povo. Bom, voltando, Israel ele estava vivendo um dos momentos mais terríveis da sua história. E é nesse momento terrível em que Deus fala com Ezequiel. E o motivo desse momento terrível era o pecado. E o grande pecado de Israel, que o levou a ser preso, dominado e levado ao exílio, foi a idolatria. E você lendo esses 5 primeiros capítulos, você percebe Deus deixando muito claro para Israel que Deus permite a ruína de Israel, permite o desastre de Israel para poder depois reconstruí-lo. E fica muito claro nessa narrativa que o povo de Israel, ele nessa situação toda, ele se sente descrente, ele perde a fé, ele se apavora. E quando a gente está em crise, a gente tende mesmo a fraquejar na fé. Todo crente, não precisa ter muito tempo de evangelho não, todo crente passa por crises, sabe disso. Você, quando passa por uma crise, você fica desnorteado. Você perde sim a sua fé. E o mais importante, durante as crises, durante os desastres, nós nos tornamos vulneráveis. Nós nos sentimos fracos. Irmãos, estar vulnerável diante do Senhor Deus, nos sentirmos fracos diante do Senhor Deus, é bom. Paulo fala que quando estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque Deus quer nos moldar através das crises, através das lutas, através das incertezas. Deus quer fazer emergir nas crises, nas dificuldades, um povo que se importa no seu relacionamento com Deus, se importa no seu relacionamento com intrapovo, se importa no seu relacionamento com o próximo. E nesse momento nós estamos vivendo um momento de crise. Um momento nunca vivido, nós nunca vivemos uma situação dessas. Né? Uma pandemia mundial, uma crise econômica se formando aí, já estamos sentindo essa crise nos atingindo, as fábricas mandando as pessoas embora, o comércio mandando as pessoas embora, não aguentando segurar as pessoas. E pode acontecer em cada um de nós de passarmos por sentimos esse sentimento de insegurança, de desamparo, de incertezas, medo. E, olha, irmãos, eu vou confessar aos irmãos que fazia muito tempo que eu não intercedia tanto pelos meus familiares, rogando a Deus pela proteção dos meus familiares. Fazia muito tempo que eu não orava tanto pela minha igreja, rogando pela segurança da minha igreja. Fazia muito tempo que eu não orava tanto pelos governantes do meu país. Sim, irmãos, isso é uma ordenança. A gente tem que orar pelos nossos governantes, porque está na Bíblia, está claro, está posto lá. E nós, por negligência, deixávamos a Bangu
orava na época das eleições ali, orava na época de uma crise política um pouco mais grave. Mas todo dia? Não, todo dia eu não orava todo dia pelos líderes do meu país. E agora, cada vez que eu me reclino para orar, até mesmo quando deito para ir dormir, eu repasso na minha mente aqueles motivos de oração, eu coloco para Deus, coloca a mão, Jesus, porque está difícil. Esse é o momento, meus irmãos. Esse é o momento de nós acordarmos como povo. Nesse momento de ruína, de desastre, é o momento que nós temos que reavaliar as nossas vidas, as nossas ações, ou aquilo que a gente deixou de fazer, e voltarmos a fazer, ou passarmos a fazer aquilo que o Senhor Deus ordenou. Nessas últimas semanas, já há 2 semanas, hoje, quando eu estou gravando essa pregação, que o pai do pastor Rafael encontra-se internado na UTI. E eu tenho intercedido e tenho até postado no grupo da igreja, pedindo para os irmãos intercederem por ele também. E isso, em outra época, talvez eu até lembrasse também de interceder por ele todos os dias. Mas eu tenho percebido que eu tenho orado ardentemente pelo pai do Rafael. Todas as vezes que eu vou orar pelo pai do Rafael, é como se fosse um parente meu internado na UTI. Em outras épocas, talvez eu não estivesse tão sensibilizado e tão vulnerável. Esse povo estava passando por uma crise bem pior que a nossa. Eles estavam cativos. Eu sei que muitos de nós têm se sentido assim, cativos também, eu sei. Presos em casa. Muitos de nós têm idade ou têm alguma doença que os impede de ficar saindo de casa. E há um sentimento, sim, de prisão. Para cada um de nós, sejam aqueles que estejam tristes por estar em casa ou aqueles que estão apavorados porque precisam sair para trabalhar. Esse é o momento que Deus está nos dando, como povo de Deus, de reavaliarmos a nossa situação. E disso aqui, o povo de Deus, de uma crise, o povo de Deus emerge muito mais robusto. E olha, irmãos, eu me atrevo a dizer que aqueles que estão buscando ardentemente o Senhor Deus nesses tempos estão experimentando e experimentarão um renovo espiritual muito grande. E não fica de fora disso. Se a tristeza, se a solidão, se a insegurança tem feito você se afastar do Senhor Deus, se a saudade da igreja tem feito você se afastar do Senhor Deus, eu recomendo a você, mude de direção. Levante os olhos para os céus e volte-se para o Senhor Deus, maravilhoso, zeloso, que cuida da gente. Volta para o Senhor Deus. Continuando a falar sobre Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia quando ele tinha 26 anos, ele era de Judá. Ele foi levado para lá no ano de 597 a.C. O povo judeu foi levado como aviso para os judeus que resistiam em Jerusalém. Era renda-se ou algo pior irá acontecer. Ezequiel, ele deveria ser sacerdote, ele estava se preparando, estava estudando para ser sacerdote. E ele tendo sido levado para a Babilônia, ele estava longe do templo que ficava em Jerusalém, a milhares de quilômetros de distância. E depois, quando ele já estava lá na Babilônia, ele teria um outro problema, porque o
o templo seria destruído e Ezequiel jamais veria o templo do Senhor novamente. Nos primeiros 6 anos de ministério de Ezequiel, a terra natal dos prisioneiros de guerra ainda existia, ainda estava intacta. Jerusalém ela estava sitiada, né? O povo babilônio estava ameaçando a invasão. Então, nessa tática de sitiar, você corta o suprimento de alimentos, você corta qualquer tipo de entrada e saída, né? Então eles ficaram presos dentro da cidade. Mas ainda havia a esperança de que Deus daria um jeito de livrá-los dos babilônios, de livrar Jerusalém dos babilônios e de libertar o povo que estava, a parte do povo que tinha sido levada cativa para Babilônia. Alguns estavam esperançosos, mas muitos estavam já sem esperança. E essa desesperança estava inclusive levando alguns a questionar ao Senhor Deus, até mesmo a questionar a existência do Senhor Deus, justamente por esse sentimento de abandono, esse sentimento de onde está o meu Deus? E quando chega a notícia da destruição de Jerusalém, da demolição do templo, muitos perdem totalmente a esperança, e Ezequiel foi importante nesse momento, porque a palavra de Ezequiel é justamente uma palavra dura, sim, aponta os motivos pelos quais o povo foi cativo, mas é uma palavra de esperança, de restauração, de renovo. Nessa época em que Jeremias estava na Babilônia, tinha sido levado cativo na Babilônia, Daniel já estava lá, prisioneiro, há cerca de 8 anos. Ele estava estudando para ingressar na burocracia babilônica quando Ezequiel chegou. Jeremias, que era muito mais velho, ainda estava em Jerusalém, tentando evitar a catástrofe que ele e Ezequiel sabiam que era inevitável. Então nós temos, nesse momento de crise, nós temos aí 3 personagens importantíssimos da história do povo de Deus. O profeta Jeremias, o profeta Ezequias e Daniel, que também estava envolvido nessa dinâmica. Quando em momentos de crise, em momentos de desastre, o Senhor Deus levanta pessoas para cuidar de nós, mensageiros seus, portadores da sua palavra para cuidar das nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, nós não estamos desamparados. Deus tem cuidado de nós. Deus tem levantado pessoas para nos entrar em contato conosco, ainda com esse isolamento. Eu acho muito gostoso quando alguns irmãos e irmãs me mandam um oi no WhatsApp e falam: ô meu irmão, eu lembrei do irmão e eu quero que o irmão saiba que eu estou orando pelo irmão. Ou então algum outro manda um clipe de uma música e falou: meu irmão, eu ouvi essa música, eu lembrei do irmão, estou orando pelo irmão. Meus irmãos, isso é cuidado de Deus. E eu me sinto abraçado quando eu vejo isso. Os irmãos sabem que eu sou, eu costumo dizer que eu sou pegajoso, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar as pessoas. Eu sinto falta disso. Às vezes em que eu preciso ir à casa do meu pai, eu sequer o cumprimento com um aperto de mão. Dada a neura que essa situação nos causa, mas sim, é provável, é possível que num aperto de mão eu possa, de repente, causar uma contaminação no meu pai. Nesses momentos, irmãos, é que nós precisamos desse contato, da intercessão uns
pelos outros, do cuidado do Senhor Deus por nós. Bom, no capítulo 1 de Ezequiel, agora eu vou fazer uma análise rápida dos 5 primeiros capítulos, só para os irmãos terem uma noção, até a gente chegar no capítulo 5, mas no capítulo 1, Ezequiel ele narra a experiência que ele tem com o Senhor Deus. Ezequiel 1:1, ele fala assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel teve um momento ali, uma teofania, um momento de experiência íntima com o Senhor Deus. Antes da vinda do Senhor Jesus, antes da descida do Espírito Santo que passou a habitar entre nós, em nós, né? O Senhor Jesus habitou entre nós, o Espírito Santo habita em nós. As experiências com Deus se davam assim: sonhos, visões, experiências com anjos, né? E eu queria salientar uma coisa muito importante. Como eu disse, nós vivemos hoje debaixo da graça, nós temos o Santo Espírito de Deus em nós. Essa experiência transcendental que Ezequiel teve foi realmente maravilhosa. Ele viu 4 seres, ele descreve 4 seres que tinham asas, tal. Ele descreve a aparência desses 4 seres. Ele descreve uma visão magnífica. No verso 25, ele detalha a glória do Senhor. Mas nós hoje, nós temos o Santo Espírito conosco. E no simples ato de você abrir a sua Bíblia, ele usa a palavra como instrumento. No simples ato de você abaixar a sua cabeça e orar, ele fala conosco. E às vezes no dia a dia, nas ações do dia a dia, o Espírito Santo fala conosco. De maneira que eu sei que muitos crentes olham para essas visões assim, leia o capítulo 1, é muito legal. O capítulo 6 de Isaías também, um momento de Isaías, de uma visão com o Senhor Deus. O capítulo 1 de Apocalipse, João, né, ali vendo o Senhor Jesus em pessoa. Moisés teve um momento assim também no Monte Sinai. Realmente são momentos que a Bíblia narra maravilhosos. Mas, meus irmãos, nós podemos ter no nosso dia a dia momentos maravilhosos com o Senhor Deus. Basta estar atento, basta buscá-lo. No capítulo 2, ele dá uma pincelada no motivo pelo qual o povo foi levado cativo. Nos versos 3 e 4 do capítulo 2 de Ezequiel, ele diz assim: Filho do homem, o Senhor Deus diz a Ezequiel: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Povo obstinado e rebelde. Povo que tem se rebelado contra o Senhor Deus. E no domingo passado o pastor Márcio, ele foi bastante sensato ao trazer a palavra a respeito de 2 Crônicas ali, quando ele disse que ele entende sim que os momentos que estamos vivendo é consequência de um povo rebelde, de um povo obstinado. E eu incluo também, meus irmãos, nós cristãos. Por isso que eu estou chamando os irmãos a repensarem, a pensarem nesse momento íntimo que nós estamos vivendo agora. É um momento muito nosso agora. Repensarmos
nossa relação com o Senhor Deus, repensarmos a nossa relação com a igreja, com os irmãos em Cristo, repensarmos a nossa relação com a liderança da nossa igreja, com a liderança de um modo geral, como que eu lido com as decisões dos meus líderes. É momento de reflexão. Não temos tido a oportunidade de estarmos juntos como igreja, não temos tido a oportunidade de trabalharmos juntos, não temos tido a oportunidade de ouvir, nem de falar quase. E é um momento de nós repensarmos o que temos feito. Eu não estou, percebam que eu não estou puxando a culpa disso tudo para você. Mas eu pertenço a isso, eu tenho a minha colaboração nisso. Eu não sou o fator causador da pandemia, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que a desobediência que está no outro está em mim também. Em outro nível, mas está em mim também. Esse é o momento de pensarmos as nossas vidas. No capítulo 3, Deus alerta que o povo não vai ouvir Ezequiel, porque não quer ouvir o Senhor Deus. Ele está endurecido, ele está obstinado. Porém, no verso 14, Deus diz a Ezequiel que a mão do Senhor está sobre ele. E a mão do Senhor está sobre os mensageiros do Senhor hoje. Aqueles levantados por Ele para falar aos nossos corações. Quer seja numa pregação, num culto virtual como esse que estamos realizando, mas em situações, por exemplo, nós temos tido reuniões por videoconferência, por WhatsApp, das mulheres, alguns grupos de homens também estamos nos reunindo por WhatsApp. É um momento propício de, às vezes através da oração do outro irmão, a ficha cair em mim. Às vezes o clamor do outro irmão falar ao meu coração. Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado mensageiros para falar ao nosso coração. Deus está aproveitando esse momento de vulnerabilidade para cuidar de nós, para tratar, para nos moldar. Quando estamos vulneráveis, estamos mais maleáveis à operação do Espírito Santo. Então, se você está ouvindo o Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas permita que ele manuseie o seu eu. Capítulo 4, Deus descreve o que acontecerá com Jerusalém por causa da iniquidade do povo. Deus fala que eles passaram fome e sede por estarem sitiados, por estarem cercados. E Deus usa uma palavra forte, a NVI usa uma palavra forte, fala que eles definharão. Você sabe que é uma pessoa que está definhando, né? A pessoa vai emagrecendo, 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 emagrecendo e fica só na carne e no osso. Um comentário que eu li diz que eles tiveram que começar a racionar comida, começaram a racionar água, de tal forma que aquilo não era, a porção que eles tinham diária não era mais suficiente para suprir o seu corpo. Eles começaram a ficar muito, muito debilitados. Irmãos, hoje nós não estamos enfrentando uma fome dessas, mas corre o risco de nós ficarmos debilitados espiritualmente. Então, ainda que você não esteja indo à EBD, eu sei que tinha alguns irmãos bastante ativos na igreja e eu espero que você, outra hora tenha sido ativo ou não, mas que você hoje busque o Senhor Deus. Não está tendo culto, aquele momento mais profundo de EBD, a gente não está tendo mais aqueles cultos de domingo de 2 horas, 2 horas e meia, a gente não está tendo mais
trabalho com moradores de rua, a gente não está tendo mais Mãos que Criam, a gente não está tendo mais teatro, a gente não está tendo mais, as mulheres não estão podendo mais se reunir mais fisicamente, a gente não está podendo mais ter peregrinos. Eu sei que os irmãos sentem falta disso, mas nesse tempo que seria ocioso, e aí eu estou falando isso porque para você, porque é o que Deus tem falado para mim, tem me chamado a fazer isso, eu preciso obedecer ao Senhor Deus. Vamos usá-lo para buscar o Senhor Deus, meditar em sua palavra, pensar nele e buscar nele a satisfação, o contentamento do nosso ser. No capítulo 5, que é o último capítulo que eu quero trazer para os irmãos, ele descreve o povo de Israel como o mais rebelde do que os povos vizinhos. Infelizmente, o povo de Deus consegue ser, sim, nós conseguimos ser, sim, muitas e muitas vezes, mais rebeldes do que quem não é de Cristo. Conseguimos cometer atrocidades maiores do que quem é de Cristo. A gente precisa vigiar e orar e estarmos atentos a isso tudo. No capítulo 5 ainda Deus volta a citar da idolatria do povo e ali é dito que 1/3 da população morre de fome dentro dos muros de Jerusalém, um outro terço morreu lutando contra o povo da Babilônia, e o outro terço foi disperso, foi espalhado, saiu fugido entre as nações. E o verso 13 fala que depois disso a ira do Senhor Deus cessará, porque todos terão conhecido o zelo do Senhor. Verso 13 diz que todos, depois de Deus fazer isso com o povo de Israel, todos terão visto que o Deus de Israel é Deus zeloso. Domingo passado, o pastor Márcio disse que o Deus, nosso Deus, é Deus, sim, zeloso. Que quer a nossa santificação. Povo separado, povo santo. Na verdade, Israel serve de advertência também a nós, seus servos hoje. É interessante porque quando o povo sai do cativeiro do Egito, Deus endureceu, antes de sair do cativeiro, não é? Quando estava naquela tratativa ainda, Moisés com o faraó, Deus endurece o coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó para mostrar aos outros povos o que Deus é capaz de fazer. E aqui acontece justamente o contrário. Deus pune o povo idólatra, rebelde, obstinado, cabeça dura, povo de dura serviço, povo que não se reclina, não se abaixa, não se prostra diante do Senhor Deus. Deus usa isso para mostrar que é Deus bom, sim. É Deus cuidadoso, sim. É Deus libertador, sim. É Deus de graça. Mas é Deus que é justo. É Deus que é santo e nos dá todos os recursos para sermos santos junto com Ele. Irmãos, coração, como isso tem batido, me chamado, porque eu preciso buscar essa santificação. E tantas vezes eu fico no ócio e na procrastinação, ao invés de buscar a face do Senhor Deus. Nossa grande advertência é deixarmos de sermos rebeldes. Paulo, em Atos capítulo 7, verso 51, Paulo fala que nós continuamos sendo povo rebelde. 7,51 Atos diz assim: povo rebelde, obstinado,
de coração e de ouvidos. Obstinado, no caso de coração, porque não aceita. Obstinados de ouvido, porque sequer ouve. E vocês lembram que o Senhor Deus fala para Ezequiel que ele ia enviar ao povo de Israel e que o povo de Israel não queria ouvir, porque não ia ouvir Ezequiel, não queria ouvir Ezequiel, porque na verdade o povo de Israel não queria ouvir o próprio Deus. E Paulo fala a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Santo Espírito. Oh, meus irmãos, vamos clamar ao Senhor Deus para não sermos igual ao povo de Deus de outrora. Vamos clamar ao Senhor Deus para que Ele nos faça povo diferente. Deixando de ser povo rebelde, povo obstinado, povo de dura serviço, e buscando, clamando ao Senhor Deus para termos um coração maleável, coração de carne maleável nas mãos do Senhor Deus. Lá em Êxodo, quando o povo, eu citei a saída do povo do Egito, não é? Quando o povo sai do Egito, eles vão para o deserto, enfim, eles têm uma jornada de 40 anos pelo deserto, mas quando eles chegam ao deserto, Moisés sobe ao monte para ter uma experiência com Deus, passar 40 dias no monte, tendo uma experiência com o Senhor Deus. E enquanto Moisés está lá, que o povo vai e faz um bezerro de ouro. E o Senhor Deus diz a Moisés, no verso 9 do capítulo 32 de Êxodo, Êxodo 32, 9, mas eu recomendo que você leia do verso 7 ao verso 14. Tenho visto que este povo é um povo obstinado. A mesma descrição que há lá em Ezequiel, a mesma descrição que há lá em Atos, dito por Paulo, e a mesma descrição que muitas vezes vale para nós. Povo obstinado, povo rebelde contra Deus, que se recusa a ouvir o que o Senhor Deus tem falado para nós. E qual tem sido a nossa rebeldia? A minha rebeldia. Coloque isso na primeira pessoa do singular. Qual tem sido a minha rebeldia? Minha rebeldia pode ser de coisas que Deus tem alertado para mudar e eu tenho resistido. A minha rebeldia pode estar em coisas que Deus tem mandado fazer e eu tenho resistido. A minha rebeldia pode estar naquilo que Deus tem mandado eu não fazer e eu tenho resistido. Ou mais. Eu vou compartilhar uma idolatria que eu cometi reiteradas vezes. A idolatria, às vezes, a gente associa a santos, né? A imagens. E sim, está bastante atrelado a isso. Mas a idolatria ela está atrelada, na verdade, a tudo aquilo que nós colocamos como mais importante do que o Senhor Deus. Como aquilo que vem antes do Senhor Deus. A sua idolatria pode ser um emprego, o seu trabalho pode ser mais importante do que o Senhor Deus. A sua idolatria pode ser o dinheiro. Você pode ser mais apegado ao dinheiro do que ao Senhor Deus. Né? A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A sua idolatria pode ser o amor da sua vida. Sim. Às vezes, a namorada, o namorado, o esposo, a esposa,
se tornam mais importantes do que o Senhor Deus. Filhos. Os filhos podem estar à frente como algo mais importante do Senhor Deus. Um exemplo positivo com relação a isso é Abraão. Abraão, ele é posto à prova justamente com o filho. Sim, irmãos, o Senhor Deus não me agraciou com filhos, mas eu sei do amor que um pai tem para um filho e do que um pai é capaz de fazer por um filho. A minha idolatria pode ser eu. Sim, eu. Vou dar um exemplo muito prático da minha vida. Quantas e quantas vezes na sexta-feira eu não cheguei do serviço? Dia de trabalho com morador de rua. E é um trabalho que eu particularmente gosto. Eu volto sempre muito tocado, muito sensibilizado. E eu chego em casa, depois de uma semana estressante, cansativa. E aí eu colocava, não você eu, né? Colocava na balança o meu cansaço e o trabalho do Senhor Deus. E sabe quem vencia? Bom, os irmãos pouco me viam nesse trabalho. O cansaço me vencia. E ao invés de cumprir o meu chamado, eu ficava em casa. A quem eu idolatrava? A mim mesmo. Eu era mais importante. Exemplo simples, da qual não tenho qualquer orgulho de compartilhar, mas achei importante compartilhar com os irmãos. Porque talvez você tenha os mesmos problemas que eu. E tantos outros problemas que eu tenho enquanto servo do Senhor Jesus, e que eu preciso mudar, e que Deus tem me chamado a mudar. E eu creio que o Senhor Deus tem chamado você também a mudar. O momento que estamos vivendo é justamente para isso, para reavaliação. Em 1 João 1:9 fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra de Deus falou na semana passada que se nós reconhecermos que estamos no caminho errado, se nós nos humilharmos, nos orarmos, reconhecermos os nossos maus caminhos, João fala que Ele é fiel, se nós fizermos isso, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E eu quero voltar, eu estou falando da destruição de Jerusalém, eu quero voltar no momento glorioso de Jerusalém, que o pastor Márcio falou na semana passada. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 6, 36 a 39. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versos 36 a 39. Essa é a oração de Salomão. Eles tinham construído o templo e Salomão faz uma oração. Esse foi um dos textos utilizados na pregação da semana passada e me chamou bastante a atenção, porque fala de um momento glorioso. Foi feita uma oração no momento glorioso, mas ela já predispõe, ela já deixa predisposto. Se você pecar, quando você pecar, eu estou aqui para te perdoar. Vamos ler a palavra de Deus, é mais interessante do que eu ficar falando. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficarem irados com eles, e os entregares ao inimigo. Olha o que Salomão está orando. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si,
na terra para a qual foram deportados e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de toda a ação e de toda a sua alma na terra de seu cativeiro para onde foram levados e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Irmãos, Salomão estava num momento glorioso. Ele construiu o templo que ficou conhecido no mundo inteiro. E Deus o inspira em sua oração. É por isso que eu digo para os irmãos, muitas vezes a oração do irmão está contigo ali, às vezes aquela oração fala tão profundamente no seu coração, porque é uma oração inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E olha o que Deus faz aqui. Nunca que Salomão ia prever que o povo seria cativo, levado cativo para outra terra. Mas Deus sabe. E Deus o faz orar dessa forma. E Salomão fala, se eles orarem no cativeiro e reconhecerem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes contra ti. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs e os queridos que acompanham os cultos da nossa igreja a fazermos uma oração de um salmo. Como eu disse, nós estamos num momento vulnerável, num momento de necessidade do Senhor Deus. E esse é o momento que Deus quer tratar conosco. E eu queria clamar junto com a igreja ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Porque semana passada o texto dizia, esse meu povo que se chama pelo meu nome, e essa expressão que se chama pelo meu nome, o pastor Márcio explicou com bastante propriedade, que diz respeito à identidade. E esse texto, para mim, tem muita relação ao primeiro texto que nós lemos, capítulo 36, verso 28, a parte B. Vocês são o meu povo e eu serei o seu Deus. Pertencimento. Povo que se chama pelo meu nome, povo que é meu, eu que sou seu Deus. Nós pertencemos a esse Deus, meus irmãos. Nós somos dele. E se esse povo, nós que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, e se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos ouvir do céu e vai nos sarar. Abra a tua Bíblia no Salmo 139. É uma oração que o salmista faz, pedindo a Deus que sonde o seu coração. Vamos ler juntos. Salmo 139, eu vou ler do verso 1 ao verso 18 e depois os versos 23 e 24. E a palavra de Deus diz assim:
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus mandamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente. Tu pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Versos 23 e 24, o salmista volta a clamar ao Senhor Deus, e nós também nesse momento clamamos dessa forma. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu convido você a baixar sua cabeça onde você está e aclamar ao Senhor Deus junto comigo. Senhor Deus, Deus poderoso, Deus soberano, eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor fale ao meu coração, é o coração dos meus irmãos. Sonda, ó Deus, os nossos corações, o meu coração. Naquilo que eu tenho trilhado, que te desagrada, mostra e me ajuda a fazer uma conversão de caminho, Deus querido, e a não praticar mais, e a não fazer mais. Nós confessamos diante de Ti que somos fracos, débeis, mas o Senhor é forte e sábio, Deus querido. Nós confessamos diante de Ti a nossa vulnerabilidade, reconhecendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso em nossas vidas, Deus querido. Então, ó Pai, Tu que a tudo sabe, que a tudo conhece, da franqueza do nosso coração, nós clamamos a Ti, sonda o nosso coração. Mostra a nossa rebeldia, Jesus. Mostra aquilo que te desagrada. E nos ajuda a não mais praticar,
aquilo que deixamos de praticar em rebeldia a Ti, que nós voltemos a praticar aquilo que Te agrada. Purifica o nosso pensamento, purifica a nossa boca, santifica a Tua igreja em nome de Jesus, para que desse momento de crise nós saiamos fortalecidos, para que desse momento de crise nós possamos emergir renovados pelo Teu Santo Espírito, pela instrumentalidade da Tua palavra, ó Deus. Eu clamo a Ti, Jesus. Sozinhos nós não conseguimos. Eu não consigo sem o Senhor. Mas eu creio que o Senhor é Deus, Deus forte e Deus poderoso. Nada é impossível para o Senhor, nem eu sou impossível para o Senhor Jesus. Então, ó Deus, vem com o Teu poderio, nós Te clamamos, e sara não apenas a nossa terra, mas sara o nosso íntimo, nosso ser, nosso coração, para que nós possamos agradar ao Senhor e sermos conforme o Senhor deseja que nós sejamos, ó Deus querido. De maneira, ó Deus, que o nosso ser produza no Senhor prazer, ó Deus. A palavra nos insta a sermos imitadores de Cristo, e o Senhor Jesus ouviu de Ti que Ele é o Filho amado em quem o Senhor tem prazer. Eu clamo a Ti, Jesus, molda o meu ser e o ser de cada filho Teu que foi impactado por essa palavra também. Molda-nos, ó Deus, de maneira que nós venhamos também produzir no Senhor um sorriso, produzir no Senhor prazer. Nós reconhecemos que somos pecadores, mas nós estamos curvados agora espiritualmente diante do trono de graça, clamando a Ti por renovo, clamando a Ti, ó Deus, por um momento, uma clareza de pensamento, Deus querido, tal que possamos ver quem nós realmente somos, de maneira que possamos buscar a Tua face muito mais ardentemente do que nós temos buscado até agora, Deus querido. Eu clamo a Ti que o Senhor cuide de nós, como o Senhor tem cuidado até agora. E Deus, se nós não temos ouvido o que o Senhor tem falado a nós até agora, nos ajuda, Deus, porque nós queremos ouvir a Tua palavra, Deus. Eu clamo a Ti confiado que estou orando conforme a Tua boa e perfeita vontade. E sei, ó Deus, que o Senhor está pronto a nos acudir. É no nome de Jesus, nome libertador, nome cheio de graça que eu Te clamo, ó Deus. Amém e amém. Uma boa semana para os irmãos. Eu queria que fosse que nem no culto presencial, que eu ficasse lá no fundo do templo, esperando os irmãos virem. E eu queria abraçar cada um dos irmãos. Mas o mesmo Santo Espírito que está aqui, está com você agora, que está ouvindo as palavras de Deus. Então, que o calor do Santo Espírito possa estar ardendo em seu ser agora. Sinta-se abraçado. E muito em breve nós poderemos estar juntos de novo. Uma boa semana para os irmãos. Que seja uma semana de vitória e de bênçãos espirituais nas suas vidas. Que o Senhor Deus possa abençoar.
perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos